sua vida, ainda tem tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Vale a pena reiniciar. E não foi levantado agora? Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida, ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui com mais um programa Boas Novas na Web. É a Igreja Batista Boas Novas cumprindo a grande comissão neste ano sob o tema Construir Juntos, expandir o reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. A Igreja Batista Boas Novas está situada na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Entre outras atividades, a Igreja Batista Boas Novas se reúne no seu templo
na rua 8 de dezembro, número 528, todos os domingos, a partir das 9 da manhã. Grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto. Neste mesmo horário temos atividades para as crianças, um espaço especial e uma programação muito especial para a sua criança. À noite, a partir das 18h30, nós nos reunimos para a celebração do culto ao Senhor e a anunciação das boas novas de esperança e salvação para o mundo. Quarta-feira, a partir das 19h30, temos nosso encontro de oração. Você é o nosso convidado. Será muito bem-vindo. Será uma alegria poder receber você e a sua família. Contamos com a sua presença. Vamos falar com Deus. Vamos agora estar agradecendo a Deus, pedindo a Deus as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando sobre todos nós e sobre toda a nossa nação. Temos aniversariante da semana, Alain da Costa Barros, dia 18, aniversariou, e agora no sábado, dia 22, a Igreja Batista Boas Novas estará completando 67 anos. Uma linda senhora, a noiva de Cristo, e estamos em festa, agradecendo a Deus por este feito. Vamos então falar com Deus. Se você é aniversariante e não mencionamos aqui o seu aniversário, pode fazer contato conosco. Nós vamos ter alegria em incluir você na nossa agenda e estar agradecendo a Deus pela sua vida. Vamos falar com Deus? Aí onde você está, você pode nos acompanhar, estar unido a nós nesse tempo de oração. Oramos. Bendito Pai, querido Deus, louvamos ao Teu nome por esta oportunidade. Declaramos, Pai, que ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Confessamos nossos pecados. Som do meu coração, perdoa os meus pecados, os pecados da minha casa, da minha família biológica, da minha família espiritual também, da Igreja do Senhor. Perdoa os pecados da Igreja do Senhor no Brasil e os pecados da nação brasileira. Declaramos, Pai, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Consagramos nossas vidas, consagramos o nosso ser, consagramos ao Senhor a vida dos dizimistas e dos ofertantes, aqueles que são os mantenedores da casa de oração, da voz profética e da adoração profética. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre os seus povos, seu povo, aqueles que são fiéis também quanto aos dízimos e às ofertas. Que a bênção do Senhor, ó Deus, continue sobre a vida dos aniversariantes desta semana. Mencionamos o nome do irmão Alain Barros, mas de todos aqueles que completam mais um ano de vida. Que o Senhor os abençoe, faça prosperar com toda sorte de bênção por muitos anos, para a glória do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação brasileira, ó Deus, em todos os cantos dessa terra. Que essa terra possa estar, ó Deus, recebendo uma visitação especial do Senhor. Que o Senhor visite os lares, os casamentos, as crianças, jovens e adolescentes. Visite, Pai, cada família. Visite as autoridades estabelecidas, os governantes e a população, para que cada pessoa, sem exceção, sejam instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar essa terra, em nome de Jesus, e para o bem de toda a população. Que o Senhor abençoe os poderes estabelecidos na nossa nação. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a bênção do Senhor em favor do Rio Grande do Sul,
nossos conterrâneos. Oh, Deus. Que o Senhor visite, Visite que o Senhor restaure. É o Deus que cura, a pastora Alexandra em recuperação e todos aqueles que se encontram enfermos. Abençoa, Pai, todo o sistema de saúde da nossa nação, Oh, Pai. público e particular, os profissionais da saúde, médicos e paramédicos. O Senhor os guarde, os fortaleça e que sejam instrumentos na mão do Senhor para abençoar o povo. Em nome de Oramos, Pai, pedindo a bênção do Senhor para este programa, que o Teu Espírito Santo esteja aquecendo nossos corações, também os corações de todos aqueles que terão acesso a esta programação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Que o Espírito Santo possa estar visitando você, a sua casa, onde você estiver. Espero que todos estejam bem, debaixo da santa e da bendita paz do Senhor. Nós hoje vamos continuar com mais um capítulo da história de Abraão. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que temos falado aqui, você pode encaminhar a sua pergunta. Nós vamos compartilhar aqui a resposta, vamos comentar a sua pergunta ou a sua participação. Você também, se tem um pedido de oração, você pode colocar esse pedido no chat. Nós vamos estar recolhendo o seu pedido, incluindo na nossa agenda de oração. Hoje é o episódio 11º e o tema é como saber que receberei a bênção. Você já fez essa pergunta? Talvez você não tenha feito essa pergunta, mas quem sabe já pensou: como eu posso saber que vou receber a bênção? E é isso que nós vamos comentar hoje, acompanhando aqui os passos do nosso irmão Abraão, um homem de fé que, junto com a sua família, caminhou com Deus. Estamos no capítulo 15 de Gênesis. Vimos no episódio passado que Deus anima Abraão e lhe promete um filho. E quando Deus então fala com Abraão e promete um filho, Abraão, ele tem uma reação assim normal a qualquer ser humano, né? E ele faz assim, ele fala assim para o Senhor. Deus diz assim, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, que eu sou o teu escudo, o teu galardão, e você será sobremodo abençoado. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Cadê a bênção? Traduzindo a pergunta de Abraão para a linguagem de hoje. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste a descendência. Olha só. E um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. Abraão está dizendo o seguinte: eu esperei, a bênção não veio. Não é? Cadê a bênção? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O Senhor está reafirmando a sua promessa. Então conduziu para fora, tirou Abraão da sua tenda e disse: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua prosperidade. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Esta terra era a bênção e havia também a promessa de ser pai de muita gente. Aí então começa o que queremos compartilhar hoje. Abraão fez a pergunta: como saberei que hei de possuí-la?
Como é que eu vou saber que vou receber essa terra se até o filho que o Senhor prometeu eu ainda não recebi? E a partir daqui, verso 9 do capítulo 8 do capítulo 15 até o verso 21, eu não vou ler todo, mas vou falando e comentando sobre esse verso. O que aconteceu aqui, queridos? Abraão pediu um sinal a Deus na sua caminhada de fé. Às vezes estamos na nossa vida com alguns embates, algumas questões, alguns desafios, e nós às vezes queremos pedir a Deus um sinal. Como saberei que vou receber a bênção, que vou possuir a terra? E Deus então lhe dá um sinal. Deus dá um sinal. Deus faz revelações. Sim, Deus trouxe revelações poderosas aqui. E Deus transmite lições preciosas, muito preciosas lições, nesse tempo que Abraão estava aflito, ansioso, preocupado e até mesmo meio desesperançoso, né? Então, Deus faz o quê? Deus monta um ritual de uma cerimônia para tocar a mente e o coração de Abraão. Deus vai fazer com que ele pegue animais jovens, sacrifique esses animais, está no texto, eu estou falando para remir o tempo, dividir os corpos desses animais no meio, colocá-los em duas fileiras lado a lado, criando um corredor entre os pedaços de animais. Olha o que Deus faz. Qual o significado? A cultura da época usava em pactos entre partes que faziam um contrato, estabelecia um pacto, esse tipo de procedimento, era a cultura da época. E ao passar entre as partes dos animais sacrificados, os contratantes se comprometiam a cumprir o pacto, sob pena de terem o mesmo destino dos animais. Olha só. E Deus pega aquela cultura da época e aplica na vida de Abraão, naquele momento da vida de Abraão, para que Abraão entendesse na mente e no coração que Deus ia cumprir a promessa, que a aliança estava mantida ali. Então, primeira coisa, Deus monta um cenário ali para que o seu filho fosse sustentado na fé. Ok? Segunda lição, Deus dá um testemunho da sua graça e da sua fidelidade. Deus não só abre aquele cenário que representava a presença de Deus, né? Um cenário e uma tocha fumegante. E interessante, Abraão não é chamado, isso aqui é o cerne desse momento, desse episódio. Abraão não é chamado a passar entre a tocha e o forno. Sabe por quê? Porque naquele momento estava sendo representada a natureza unilateral do pacto. Deus estava dizendo assim, olha, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir a minha palavra. Então, Deus está comprometido com a sua própria promessa, com a sua própria palavra, independentemente do comportamento de Abraão. Se Abraão cresce, Deus continuaria sendo fiel. Se Abraão não cresce, Deus continuaria sendo fiel. Então, nós precisamos ser relembrados pelo Espírito Santo para o fato de que Deus não falha e que Ele mesmo dá testemunho de si próprio. Ele falou certa ocasião que ele jurava por si mesmo, porque não tinha quem, em nome de quem maior do que ele pudesse jurar. Então Deus, ele é fiel, ele é cumpridor de suas promessas em qualquer situação. Talvez você possa estar passando por momento de lutas, debilidade espiritual, enfraquecido na fé,
Mas não se esqueça jamais de que o nosso Deus é fiel e que Ele tem o propósito de abençoar os seus. Amém? Terceira lição. Terceira lição. Deus traz revelações a Abraão. Deus traz revelações a Abraão. Não sei, estamos aqui tendo alguma sinalização de que está havendo interrupção e na minha tela não está e não sei se na sua está. Você poderia dizer como é que está a imagem aí e o áudio? Isso nos ajudaria, qualquer pessoa pode nos ajudar, falando como está a imagem, se está tudo bem por aí, que pode ser uma estabilidade aqui da nossa parte. Tá vendo sim. Tá vendo uma estabilidade sim. Vai e volta. Quem pode mais falar aí? Nosso pessoal do apoio, à distância. Muito bem, vamos continuar então. Dizia eu então que agora então a primeira lição é que Deus cria uma situação para mostrar a Abraão, trazer a sua mente e o seu coração que ele vai cumprir a sua palavra. Obrigado, Lucielen. Às vezes vai e às vezes volta. Talvez uma estabilidade aqui da nossa internet. A segunda lição, a segunda observação é que Deus dá um testemunho da sua graça e da sua fidelidade em qualquer situação. A terceira é que Deus traz revelações a Abraão. E assim ele procede com todos aqueles que são da aliança. Deus não nos deixa sem resposta. E mesmo no nosso tempo de frustração e dificuldade, Deus traz revelações para nós. Quer dizer, Ele nos faz entender a situação que estamos passando. Ele nos faz entender o que está acontecendo conosco ou em torno da gente. Deus não nos deixa desamparado. E assim Deus procedeu com Abraão, porque Abraão era da aliança. E você que é da aliança, tem uma aliança com Deus, esteja certo disso, de que Deus, Ele é fiel e Ele traz informações para as nossas vidas. Obrigado aí, Lilian Rose, pelo retorno, pelo feedback. Então, revelações que Deus traz para nós, às vezes são mais amplas, às vezes são menos amplas. Quer dizer, às vezes são mais pessoais, específicas no nosso caso, individual, ou às vezes também são revelações gerais para nós, nossa família, a igreja, nosso bairro ou a nossa nação e até mesmo o mundo. E vai dizer na história, eu não estou lendo o texto, mas estou narrando o que está nos textos, que veio então um profundo sono sobre Abraão. Um profundo sono enquanto o sol se põe. E nesta visão, Deus antecipa a Abraão eventos futuros. E esses eventos futuros vão moldar a história. Eu diria, com outras palavras, que Deus então vai preparando a mente, o coração de Abraão, sossegando o coração de Abraão, mostrando a Abraão que Deus estava no controle. Também isso nos fala que Deus, quando trata conosco aqui, às vezes de maneira que nós não entendemos, Ele está moldando a história através de nós, para que seu plano se desenvolva e assim avance. Então, nessa visão, Deus vai, através de antecipação de eventos futuros, Ele vai moldando a história que há de suceder. Um sono profundo, fala lá sobre momentos de grande escuridão que caiu sobre ele, Abraão, Gênesis 15, 12. Escuridão, aqui, sugere a incerteza do dia de amanhã, sugere o desconhecido que pairava sobre o futuro de Abraão e sua descendência. Nós, na nossa limitação, às vezes ficamos mesmo inquietos quanto o dia de amanhã. Temos a palavra de Deus, temos o nosso Deus,
temos as provisões de Deus, cantamos a fidelidade de Deus e até cremos, oramos, vivemos sobre ela, mas somos frágeis e na caminhada vacilamos, somos às vezes tomados por incerteza, pelo desconhecido, caminho que nunca passamos, que é o dia da manhã, né? Como será o meu futuro, da minha casa, da minha família, da minha igreja, da minha nação. E escuridão, aí que o texto relata, sugere esses fatores que eu estou comentando. E o que foi revelado a Abraão? Que a descendência dele passaria por um período de sofrimento e de servidão no Egito. Está falando sobre a escravidão do Egito. Isso é triste? Qual o lado bom disso? É que Deus está mostrando para Abraão que ele tem controle de todas as coisas. E ele sabe que tudo vai acontecer. Amém? Amém. Quarta lição. Deus reafirma a promessa de grandeza e prosperidade. Olha só. Deus ele mostra a realidade, mas o propósito final de Deus é que haja grandeza na vida do seu povo. E que haja prosperidade, que o seu povo viva bem, viva vitoriosamente. Isso também aconteceu nessa visão, nesse momento de dúvida, nesse momento em que Abraão falava assim: gente, cadê minha bênção? Está na tua palavra, mas não acontece comigo. Então Deus ele faz, voltando lá para recordar, para você guardar, Deus ele então monta um cenário, um ritual dentro de uma cerimônia, conhecido pela cultura de então, para que Abraão entendesse o que estava acontecendo entre ele e Deus. Deus dá um testemunho da sua graça e fidelidade. Abraão não precisa passar aqui no meio, como que diz, eu mesmo passo, porque eu mesmo estou garantindo a minha palavra. Deus traz revelações para Abraão, mostrando que ele é Senhor da história, né? E Deus, então, em quarto lugar, reafirma a promessa de grandeza e prosperidade. Abraão recebe da parte de Deus a reafirmação de uma promessa de grandeza, coisa grande e prosperidade, né? Como já falei, e é informado também por um período difícil que a sua descendência iria passar. Mas Deus diz que depois da dificuldade, da servidão, a descendência de Abraão sairia com grande riqueza e prosperidade. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus está falando assim: Abraão, eu estou cuidando, eu sei de tudo. Abraão, você não sabe de nada. Então Deus faz a promessa de libertação e a promessa de restauração. Amém? Amém. Na vida da descendência de Abraão. Aleluia. Então, essa visão, você quando lê no texto bíblico, você vê que ela revela uma certa complexidade dos planos de Deus, mas é assim mesmo. Deus fala assim: os meus pensamentos, fala assim para nós, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Aleluia. Porque nós somos humanos, Ele é Deus, e para nós realmente a gente pensa, mas que plano complexo de Deus. Mas se nós confiamos, sabemos que Ele está cuidando de nós em qualquer situação. Mas a verdade é que essa visão, esse momento da história de Abraão, como os outros momentos históricos da Bíblia, mostra sim a complexidade dos planos de Deus. Mas mostra o quê? Como Deus constrói cenários, como Deus constrói situações, e até eu diria, acrescentaria, quando ele não constrói cenário, ele aproveita cenário que nós mesmos construímos mal, ele aproveita situações que nós mesmos estabelecemos, situações ruins, e ele tira partido disso. Aleluia. Para abençoar, para fazer com que os seus propósitos, os seus planos avancem nesse mundo. Por quê? Porque Deus é o Senhor da história. E a palavra-chave da relação de Deus em relação à nossa existência aqui é bênção. Ele quer nos abençoar em qualquer tempo, em qualquer situação. Ele não omite a dificuldade, não omite as crises,
mas ele diz: eu vou te abençoar. Então, nós vemos aqui também que Deus ele estabelece, isso é muito bonito para nós hoje, ele estabelece uma conexão poderosa entre Abraão e a sua descendência. Ele revela que Abraão, seus descendentes biológicos e os seus descendentes espirituais, os cristãos, nós seremos todos usados por ele, Deus, para a execução do seu plano abençoador para o mundo. Então, o que nós podemos pensar? O que está acontecendo, seja para o bem ou para o mal, se nos preocupa ou não, Deus tem um plano abençoador. E Ele usa você, Ele me usa, Ele usa a sua igreja, o seu povo, o povo da aliança, na caminhada, como estava fazendo Abraão, para abençoar o mundo. A fidelidade de Deus transcende o tempo. A fidelidade de Deus, a bondade de Deus transcende as circunstâncias. Deus é soberano. Eu quero encerrar com essa palavra, com essa frase. Deus é soberano e dirige toda a história sem deixar de abençoar os seus filhos, sem deixar de abençoar as nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe ricamente e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida da nossa nação. E Deus certamente está abençoando, usando a nós, a sua igreja, o seu povo, usando você e a mim, para levar adiante o seu plano abençoador para o Brasil. Amém? E é isso que nós vamos ver nessa canção, que você vai ouvir aí um pouquinho e depois vamos orar. A canção fala sobre a bênção. Diz: o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a tua graça e te dê a paz. Diga amém, assim seja, onde você estiver, amém. Isso, Rosanângela, isso, Luciele, isso, amém, assim seja na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, meus genros, minha nora, na vida da minha parentela, na vida da minha família espiritual, na vida dos meus filhos espirituais. Amém, amém, assim seja. Vamos orar? Aí onde você estiver, vamos fazer essa corrente de oração? Vamos? Então oremos então. Ó amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem um plano master. O plano principal do Senhor é um plano abençoador. A todos quantos queiram participar da aliança com o Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor usa-nos para que esse plano avance aqui na terra. Pedimos, Pai, que a bênção do Senhor continue sobre nós, porque sem ela nós não podemos prosseguir. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que está assistindo a este programa, sobre cada pessoa que terá um contato com este programa, de maneira sobrenatural, elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas gerações, a geração que vai nos suceder. Sejam bênçãos sobre bênçãos, se derrame, como diz a canção, até 1000 gerações. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua graça, a sua misericórdia se estende sobre nós e de geração em geração.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você não acha que Deus é maravilhoso? Ó, que a bênção se derrame por detrás, por diante, do seu lado. E de dia e de noite, sua entrada e saída, teu riso, sim, o teu choro, é contigo, é por ti. É contigo e é por ti. Foi uma alegria participar desta programação e poder contar com a sua audiência, com a sua companhia. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre todos os seus. Que tenha um restante de semana maravilhoso. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo, grande dia de festa, aniversário da igreja. Será celebrado no dia seguinte, no dia 23. E vamos ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Receba o meu abraço duplo, meu e da Lígia, e que Deus continue com a bênção sobre vocês. Fiquem na paz.